Maravilhoso, né? Já abriram a Bíblia? Livro de São João, capítulo 16, versículo 33. Podemos ler? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para trazer mais uma palavra, Senhor, para a Sua igreja. Nós sabemos, Senhor, da responsabilidade que nós temos que levar a Sua palavra, Senhor. Nós falarmos do Teu amor para a Tua igreja, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus, que o Senhor faça de mim um canal de bênção, que as pessoas possam entender aquilo que for colocado nos seus corações. Aumenta, Senhor, a capacidade cognitiva de cada um de nós, para que nós possamos absorver aquilo que o Senhor tem para falar para nós nesta manhã. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, o tema da nossa mensagem é: Jesus trouxe a paz. Jesus trouxe a paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estou rindo porque passou aqui na frente aqui da câmera. Irmãos, Jesus, antes dele ascender ao Pai, ele estava conversando com os discípulos, passando para os discípulos, que na sua subida a coisa ia ficar difícil para os discípulos, que eles teriam aflições, eles sofreriam perseguições, eles sofreriam humilhações, mas que eles não podiam desistir, porque Ele estava com eles. Amém? Amém. Ele foi para o Pai, ele ia deixar o Consolador, mas ele percebeu que os discípulos estavam tristes, estavam preocupados, porque na ausência dele, o que seria feito deles? Muitas vezes nós nos perguntamos: o que vai ser da minha vida? Mas o mais importante é: o que vai ser da sua vida se você não tiver Jesus? Que automaticamente, se você não tiver Jesus, você não tem paz. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós vemos um mundo afora aí, que as pessoas saem, as pessoas vão se divertir. Nós estamos hoje, nesse final de semana, atravessando aí a virada cultural, onde vários pontos da cidade há vários shows, vários eventos, muita droga, muita bebida, muito sexo, e por aí vai. E as pessoas acham que ali eles vão encontrar alegria, vão encontrar a paz, vão encontrar entretenimento, vão encontrar algo que possa preencher o seu vazio existencial. Mas na verdade, quando isso acabar, o vazio volta novamente. Aquele vazio que a pessoa sentia em casa, que sentia no trabalho, que sentia longe, ele volta com uma força ainda maior. Jesus, no seu discurso de despedida, ele falava para os discípulos: olha, não se desesperem, vocês realmente serão perseguidos, vocês realmente serão humilhados, vocês serão massacrados. Todos os discípulos, ou quase todos os discípulos, tiveram mortes horrendas, mas eles acreditavam que eles estavam lutando por uma causa, e essa causa é Jesus. É a mesma causa que nós estamos lutando hoje. Amém? Amém. Então ele estava encorajando
Então, uma palavra de encorajamento e esperança para os discípulos. Porque ele viu que realmente os discípulos estavam preocupados. Irmãos, nós temos um propósito. O homem, ele foi criado para servir a Deus. E quando você é chamado para servir a Deus, você tem que vir com um propósito, assim como Deus tem um propósito para você. E qual foi a ordem de Jesus? Ir de fazer discípulos, ir de pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito aqui é ganhar almas. E como eu sempre digo, cada vez que você se propõe a fazer algo para Deus, o inimigo vai ficar olhando de braço cruzado assim, ou bater palma para você? Não, o inferno vai se levantar. Amém? O inferno vai se levantar. E aí que vai entrar realmente a verdadeira aprovação para você. Para ver se você realmente tem a paz interior, que é Jesus. Nós vemos que as pessoas no mundo, eles passam realmente por aflições, as pessoas passam por lutas, por tribulações, mas não têm a paz. Eu vejo muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim: nossa, você está sempre bem? Você não tem problema? Eu falei: claro que eu tenho, sou casado? Como não tem problema? Como não tem problema? Eu tenho problema. Eu tenho alunos, eu tenho subalterno, eu tenho chefe, eu tenho uma conta no banco que está sempre. Eu tenho problema, mas eu tenho alguém que supera os meus problemas. Amém? Eu tenho alguém que me dá paz, que me dá segurança, que me dá confiabilidade, para que eu possa levantar no outro dia e trabalhar e viver a minha vida. Quando você tem a paz em Jesus, as coisas fluem maravilhosamente, mesmo que você esteja passando por uma tribulação. Vocês lembram quando a tempestade veio, os discípulos estavam no barco com Jesus e o couro comendo lá em cima dos discípulos, o barco parecia que ia afundar. Jesus estava onde? Dormindo. Ele é a própria paz. Amém? Se você está em Cristo, você também está em paz. Aleluia. Amém? Quando que você deixa de ter paz? É quando você deixa de servir a Cristo. E qual é a sua tribulação? Qual é a sua luta? Ou qual é a sua provação? Talvez pode ser uma doença, tá? Aquela doença que para nós parece incurável. Relacionamento, um casamento que não deu certo, um casamento que está destruído, que você queria reatar, mas não deu certo. Uma amizade que você queria rever, mas você não consegue falar com a pessoa, pela mágoa que você tem da pessoa. No seu trabalho você não consegue se relacionar com as pessoas, e quando consegue, descobre que você é cristão, aí vem mais perseguição para a sua vida. É aquele vizinho que quando descobriu que você virou cristão, vira as costas para você. Você falava assim: nossa, era tão meu amigo, eu gostava tanto de mim, e de repente virou as costas para mim. É aquela conta de luz que você não consegue pagar no final do mês, porque o seu salário não chega. O seu salário acaba antes de finalizar o mês. Então tudo isso, meus queridos, nós vemos que há um embate na sua vida, na sua alma. Há um embate no seu espírito. Nós temos crises emocionais. Nós temos crises espirituais. Qual é a crise emocional? É quando você quer gostar de alguém e não consegue. Ou quando você gosta de alguém e não é correspondido. Ou então quando as coisas acontecem, você se enaltece, fica com raiva,
que você deixa a emoção falar por você. E quando você tem crise espiritual, você ora pela madrugada, você ora de manhã, você ora de tarde, você ora de noite, você vem na igreja e Deus não fala com você. Deus fala com todo mundo. Mas se você quer que Deus fale com você com relação àquele problema que você está tendo, mas Deus não fala com você. Sabe por quê, meus queridos? Muitas vezes Deus trabalha em silêncio. Amém? Quando você tem esse conflito, você não fica em paz. Você não fica em paz. Você não quer mais saber de igreja, você não quer saber mais de Jesus, porque não quer saber de amizade, não quer saber de ninguém. Mas quando Jesus entra no seu coração, e Ele abre as portas, e abre a sua visão espiritual, porque lembra que nós falamos aqui de crise espiritual? Você começa a enxergar pelos olhos espirituais, e a paz retorna ao seu coração. Amém? A paz retorna à sua vida. Irmãos, Jesus, Ele é a nossa fonte de paz. Lembra naquela passagem que Ele diz que Ele é a fonte da água da vida? Ele também é a fonte de paz. E quando você tem Jesus, você tem uma paz verdadeira. É uma paz que tem uma essência muito grande. A presença de Jesus nos traz segurança. A presença de Jesus nos traz paz. A presença de Jesus nos traz equilíbrio. A presença de Jesus nos traz domínio próprio. Amém? Quando Ele subiu, Ele falou: eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Amém? Se você tem o Espírito Santo e tem Jesus, que é basicamente a mesma coisa, porque a essência é a mesma, você tem paz. Eu vi o Júnior falando aqui que o Espírito Santo, ele frisou muito o Espírito Santo. Agradeço a Deus, mas o Espírito Santo é uma trindade. Amém? 3 em 1 trabalham juntos: Pai, Filho e Espírito Santo. No livro de Filipenses diz que a paz de Deus guarda o coração e a mente. É isso mesmo. A paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Se nós não tivermos paz, nós fazemos besteira. Eu acho que eu falei uma vez aqui que um cantor famoso, não sei se a nova geração conhece aqui, o Elvis Presley, ele estava lá nos Estados Unidos, no terraço, né? E estava havendo uma festa muito grande. Foi um relato dele isso, e ele olhava lá para baixo, via a turma, o pessoal festejando, dançando, brincando, e ele pensava assim: eu com todo esse dinheiro, com todo esse luxo, com tudo que eu tenho, mas me falta uma coisa, me falta paz. Eu estava numa aula de jiu-jitsu, e um professor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, a gente estava falando sobre cantores, e ele falou assim: você sabe que a maioria desses cantores que tiveram sucesso vieram da igreja? E é verdade. Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson, Al Green é só para os antigos, né? Al Green, quem mais? Quem? Priscila Alcântara, Marília Mendonça. Eu conheci por mais modernos, né? Mais modernos. Todos eles vieram da igreja. E todos eles... A Priscila Alcântara não está viva ainda, né? Tá. Mas o que eu citei aqui estão mortos. Sabe por quê? Se envolveram com drogas. Porque não tinham paz. Amém? Tinham tudo.
mas não tinham paz. E a verdadeira paz é Jesus. E se você não tem Jesus, você não tem paz. Amém? Se você quiser ter paz, você precisa ter Jesus. E para você ter Jesus, você precisa abrir o seu coração, entender que Ele tem um propósito na sua vida. Entender que Ele veio ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, para que você pudesse ter paz. Você e eu. Amém? Amém. E quantas vezes o mundo nos atormenta? Quantas vezes o inimigo chega, fica fustigando? O inimigo fica te perturbando, tentando tirar a sua paz, tentando tirar a sua concentração. Mas o que Jesus falou? Jesus foi vitorioso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou que vocês iam vencer também? Falou? Não. Está escrito aqui? Não. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí tem gente que fala assim, vos vencerei também. Está de brincadeira. Mas o que ele falou? Tem de bom ânimo. O que é tem de bom ânimo? Você precisa entender que você está seguindo alguém que vai te dar segurança. Você está seguindo um Deus que vai te dar paz, que vai te dar autocontrole, que vai te dar domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, você não consegue ter paz. E a paz de Cristo transcende todo o entendimento. Amém? Se você tem paz, você consegue ter controle em todas as situações, em todo o campo da sua vida. Porque é Jesus que nos guia. Amém? Amém. Eu tenho certeza aqui que todos nós já tivemos uma decepção na vida, grande, pequena, em outra igreja ou aqui, com parentes. Eu vim para Jesus, esperava que o evangelho fosse uma coisa, mas é outra. Mentiram. Quando você vem para Jesus, você está entrando numa guerra, numa batalha espiritual. Lembra que nós falamos de crise espiritual? Nós entramos numa batalha. E quando você entra nessa batalha, você tem que estar alicerçado. Amém? E o alicerce é Jesus. E com Jesus você tem? Mas ele está falando paz toda hora, paz toda hora. É para você sair daqui em paz mesmo. Amém? É para você entender que você precisa ter paz, para você lidar com as situações e a adversidade no dia a dia. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos paz, nós podemos repetir aquele versículo que Paulo diz, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Amém? Só é vencedor quando você tem paz. Como que você vai ter controle de uma situação se você não tem paz? Como que você vai ter domínio de algo se você não tem paz? A pessoa que não tem paz, ela tira a paz dos outros também. Não é verdade? Ela não está feliz, ela não está bem, e não quer que o outro seja também. Mas quando você tem paz, as coisas começam a fluir. Sabe por quê? Jesus é como se nós estivéssemos numa bolha, tá? E essa bolha era lançada do barranco abaixo, assim, ó, num precipício, e ela vai rolando, e você não se mexe. As coisas acontecendo ao seu redor, o mundo desabando, mas você está em paz. Mas eu pergunto para você, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não tivermos um devocional com Deus, nós teremos essa paz? Não? O Espírito Santo é como um bule em ebulição, é como a água no bule em ebulição, é como uma chama viva no nosso coração.
E essa chama, ela precisa ser mantida acesa. Quando você deixa de buscar a Deus, essa chama ela vai se apagando. Aí você fala, mas o Espírito Santo não esfria. Não, é nós que nos afastamos dele. Amém? Ele é a chama verdadeira. Ele é aquela chama que arde. Lembra aquela passagem que diz assim? Que rios de água viva fluirão no seu interior. Essa água viva é o Espírito Santo que está queimando no nosso interior o tempo todo. E lembra que nós falamos aqui que Jesus é a fonte. E Ele realmente é a fonte da água da vida. E se você se mantiver em comunhão com Cristo, essa chama no seu coração, ela nunca vai se apagar. Você vai ter paz. Não importa o que aconteça. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. É isso. Essa é a paz que Deus nos dá. Essa é a paz, a segurança que Jesus nos dá. Amém? Amém. Irmãos, Jesus, Ele foi vitorioso, não foi? Será que nós somos vitoriosos como Cristo? Nós somos vitoriosos como Cristo? Ou às vezes nós somos perdedores? Muitas vezes nós perdemos uma batalha, mas nós não podemos perder a guerra. Amém? Às vezes Deus permite que nós perdemos uma batalha para nós não perdermos a guerra. Não sei se vocês entenderam isso. Deixa eu explicar para vocês. Às vezes Deus tira algo de você porque Ele sabe que aquele algo vai te destruir lá na frente. E você entende aquilo como uma derrota. Mas na verdade não foi uma derrota. Foi algo que Deus tirou, porque Ele entendeu que se você continuasse com isso, você ia perder a guerra. E de que maneira você perde a guerra? Quando você se apodasta, quando você se afasta de Deus. Quando você vira as costas para Deus, você joga a toalha, você fala, eu não acredito mais nessas coisas. Porque eu tive decepção no casamento, eu tive decepção na igreja, eu tive decepção no trabalho, eu tive decepção na minha vida inteira. Você não teve realmente a paz verdadeira. A paz que transcende todo o entendimento. Quando você tem essa paz, você consegue conduzir as coisas com sabedoria. Então, se você tem paz, você é um vitorioso. Amém? Amém. Irmãos, a vida cristã ela não está isenta de problema. Tá? O cristão não está isento de problema nenhum. Nós vamos ter problema a vida inteira. Tem um ditado que diz assim, eu vou tentar lembrar mais ou menos por cima. O diabo estava aqui, glória a Deus, e tinha um muro, glória a Deus. E o muro, uns pulavam para a direita e outros pulavam para a esquerda. E uns ficavam em cima do muro. Quem pulava para a direita, queria o bem, quem pulava para a esquerda, não sabia o que estava fazendo, e tinha aqueles que ficavam em cima do muro. Aí perguntava para ele assim, e você? Qual é a sua reação? Ele falou, nada, o muro é meu. Percebe? Nós não podemos ficar em cima do muro. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você olha para o ímpio lá fora, você vê que o ímpio, ele cresce, ele enriquece, ele tem dinheiro, ele tem uma falsa felicidade, que aparentemente parece que é feliz, tá? E você fica olhando para você e fala, puxa vida, a minha vida é só tormento, é só tribulação, eu não tenho paz. Você tem paz sim, só que você tem paz dentro de uma guerra. Amém? Você tem paz dentro da guerra. E quando
Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você tem paz dentro da guerra, você realmente vai ser um vencedor. Amém? Irmãos, Jesus venceu o mundo. E essa é a nossa maior segurança. Nós estamos lutando, nós estamos adorando, nós estamos venerando, nós estamos caminhando alguém que venceu o mundo. Amém? Qual é o sentido do Evangelho? Qual é o sentido de você estar aqui? O mundo aí diz: todas as religiões levam a Deus. Quem já ouviu isso? O Júnior, melhor que eu, ele sabe que ele já frequentou algumas coisas, e eles falam realmente: não, todas as religiões levam a Deus. Você já viu alguém de alguma religião dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, as religiões não levam a Deus. Elas enganam. Elas iludem. Porque o verdadeiro caminho é Jesus. Amém? E se você quiser ter paz, se você quiser ter vitória nele, você precisa acreditar. Tá? Você precisa entender que não há outro, não há atalho. O caminho não tem atalho. O caminho é esse. Vai ter perseguições, espinho, vai ser duro, pedras vão cair na sua cabeça, mas você vai seguir em paz. Amém? Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Amém?